Orar para a irmã Maria Carvalho. Ela está internada na UT, Hospital Angelina Caron. E pedi para que oremos para ela, porque quando nós oremos a Deus, Ele faz muito milagres. Porque Deus, quando Ele sempre está posto para ouvir nossa oração. Porque Ele é nosso Pai. Ele é sempre disposto para nós. Assim que como quando eu estava na República Dominicana, e temos uma oração, chamamos assim, oração de ouro, que é de joelho, não que é de pé. Assim que vamos colocar de joelho, oramos a Deus. Pai nosso que está nos céus, agradecemos a Ti, Senhor. Graças, Senhor, por permitirnos de estar aqui em Tu santa casa, donde sentimos, Senhor, mais seguro, porque aqui, Senhor, sabemos que Tu estás aqui conosco. Assim que, Senhor, te pedimos agora mesmo que Tu nos perdona nossos pecados. Bendice-nos, Senhor, cada que está aqui presente, Senhor, buscando Sua presença. Alguns deixaram seu trabalho, algumas atividades, Senhor, e vêm aqui para adorar-te, para toda a honra seja para Ti, Senhor. Neste momento, Senhor, queremos pedir, Senhor, para a irmã Maria Carvalho, que está internado. Lembramos, Senhor, neste dia sábado, o tempo passado, onde Você sempre curava muita pessoa, Senhor, faz muita milagre, Senhor. Neste momento, Senhor, queremos pedir que Tu pode passar neste lugar, colocar Tuas mãos sobre cada de nós, Senhor. Cura-nos de toda doença, especialmente Maria Carvalho, Senhor. Que Tu podes fazer milagre na vida dela. E cada pessoa que está internado em algum hospital, Senhor, não nos conhecemos. Pero, Senhor, eu sei que Tu criaste, Tu conheces cada de nós o que necessitamos, Senhor. Pedimos neste momento, Senhor, por os jovens desta igreja, onde nós precisamos Teu poder, Senhor. Porque o inimigo, ele sempre está atacando o jovem. Porque nós, Senhor, somos a mensagem. Ajuda-nos a predicar Tuas palavras, Senhor, porque estamos vivendo no último tempo. Dá-nos forças para podermos predicar Tuas mensagens, Senhor. E especialmente te peço, Senhor, por o pastor que vai trazer Tu palavra, que Tu podes abençoar ele e a fim que o povo pode sair daqui transformado, Senhor. Ajuda-nos cada dia nossa vida, para podermos manter fiel em Teu caminho. E especialmente, Senhor, por este ano 2015, temos muitos sonhos, especialmente por a geração 148, que está fazendo um trabalho maravilhoso, Senhor. Que Tu puedes ajudar-nos, dar-nos força para poder seguirmos adiante. Te pedimos tudo isso, não porque somos boas, Senhor, pero te lo pido no nome de Jesus. Amém. Já sonhei com lindos campos,
lindas casas e jardins, mas a nada se iguala o eterno lar sem fim. Os meus sonhos não revelam o que lá vou encontrar, pois a terra preparada vai a tudo superar. Eu vou ao céu, ao lar de glória, e encontrarei meu Salvador, alcançarei esta vitória, lá eu verei meu bom Jesus. Quero ver você comigo, desfrutando desse lar, passeando pelas ruas, vendo o mar de cristal. Esta vida passageira nada pode oferecer, mas no céu viver com Cristo é o que mais desejo ter. Eu vou ao céu, ao lar de glória, e encontrarei meu Salvador, alcançarei esta vitória, lá eu verei meu bom Jesus, alcançarei esta vitória, lá eu verei meu bom Jesus, lá eu verei meu bom Jesus. Amém? Mais uma vez, feliz sábado. Hoje, além de ser um dia especial, nós também temos a honra de saber que hoje é o dia mundial do quê? Que é isso? Vamos lá. Pastor, aprendi com você. Além de ser um dia especial, eu aprendi também que hoje é um dia dos jovens. Eu não tinha parado ainda para saber o quanto isto é importantíssimo para mim e a responsabilidade que nós temos com esse dia. Você já parou para imaginar hoje o quanto de jovens adventistas estão com o mesmo pensamento em saber que tem um dia especial para ele? Muitas vezes nós imaginamos outras coisas, mas as coisas que é bom para nós, que é da nossa denominação, nós não caímos em si. Pensa, o quanto de jovens adventistas hoje estão com o mesmo pensamento, com o mesmo propósito, aproveitando esse dia especial que foi dado para eles. Que Deus seja glorificado nesse dia. Além de tudo isso também, aproveitando essa data especial, nós estamos lançando a base do Geração 48 na nossa igreja.
Aprendi com você. Além dessa data especial, nós estamos lançando aqui na nossa igreja a base do Geração 48. Amém? Amém? Todos vocês, pastor, toda a igreja está convidada. Toda. Aprendemos com os jovens de 100. Aprendemos com os jovens de 50. Aprendemos com os de 20. Aprendemos com os adolescentes. Aprendemos com as crianças. Aprendemos com os bebês. Toda a igreja empenhada na Geração 48 da nossa igreja. Amém? Então eu gostaria que nesse momento você abra sua Bíblia. Primeiro abra a Bíblia. Só depois que eu vou pedir para projetar. Se não tiver também não tem importância. Vamos abrir a Bíblia. Abrindo a sua Bíblia, agora vamos colocar em pé. Todos. Vamos colocar em pé. Agora, se você quiser projetar para ajudar, quem não trouxe a Bíblia, pode projetar. Nesse momento você vai colocar a sua mão direita sobre a Bíblia. Nós vamos ter a honra e o privilégio de lermos junto Romanos 14, verso 8. Aonde ele fala de fidelidade a Deus. No mundo aonde está corrompido, aonde está perigoso. E nós temos que demonstrar para esse mundo que quer morramos, quer vivamos, nós somos de Deus. Nós pertencemos a Deus. Vamos agora todos ler. Vamos lá. Porque se vivamos para o Senhor, vivemos. Se morremos, só no último parágrafo. Quer, pois, vivamos ou morramos? Que Deus nos abençoe. Amém. Pode sentar.
Sabem o que é isso? Salvação e serviço. Sabem o que é isso? Salvação e serviço. Quando a juventude adventista está focada na cruz de Cristo, vidas são transformadas. Quando a juventude está focada na cruz de Cristo, vidas são transformadas. Quando a juventude está focada na cruz de Cristo, vidas são transformadas. Eu louvo a Deus porque nessa igreja nós temos uma juventude focada na cruz de Cristo. Por isso, salvação e serviço é alguma coisa que faz parte dessa geração, faz parte dessa sociedade de jovens, faz parte da história dessa igreja. Um missionário chamado Leslie Neil Begin, um indivíduo que trabalhou na Índia durante nada mais nada menos do que 20 anos da sua vida, ele escreveu o seguinte: igreja, definindo o que é igreja, ele diz: igreja é um conjunto de pessoas que, movidos e transformados pela cruz de Cristo, trabalham durante a semana inteira na comunidade, no mundo, transformando a vida de pessoas. E então a cada sábado eles vêm para a igreja para celebrar aquilo que Jesus fez durante a semana. Você não entendeu o que eu acabei de falar? Eu vou tentar de novo então. Esse camarada Leslie Neil Begin, que trabalhou 20 anos no campo missionário, ele definindo sobre o que é igreja, ele diz o seguinte: igreja é quando um grupo de pessoas que foi tocado pela cruz de Cristo, transformado pela cruz de Cristo, trabalham durante toda a semana, domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, no mundo, transformando também outras pessoas pela mesma cruz de Cristo. Aí então, quando eles chegam no sábado, eles se reúnem na igreja para celebrar aquilo que Deus fez por eles. Amém. Isso é igreja, isso é ser cristão. E eu hoje quero parafrasear Leslie Neil Begin para dizer que ser jovem adventista é exatamente isso. É viver focado na cruz de Cristo, na salvação que Ele tem para conosco. E durante todos os dias, domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, levar esse mesmo Cristo e o significado da cruz para as pessoas que estão vivendo nesse mundo de pecado, dor e sofrimento. E aí então, no sábado eles vêm à igreja para celebrar aquilo que Deus fez através deles. Amém? Isso é salvação e serviço. Eu queria pedir a vocês que vocês dessem um poderoso aceno para os nossos amigos. Que Deus os abençoe, Deus os guarde. Coisa linda foi o que vocês fizeram aqui e aquilo que vocês representaram. Essa é uma igreja completa. Vocês veem aventureiros, desbravadores e jovens focados em salvação e serviço. Amém? Eu estou feliz hoje de poder estar celebrando o Dia do Jovem Adventista com a igreja do Sítio Cercado. Já fazia algum tempo que eu queria conhecer essa igreja, e hoje eu vim e trouxe também a minha família. A família está quase toda aí hoje. Minha querida esposa Cláudia, os meus filhos Patrick, Carolina e Emanuel, e a pessoa que eu mais amo, minha sogra, tá ali, junto conosco. Não, eu não estou de brincadeira não, é verdade mesmo. Eu amo muito minha sogra, muito querida, está conosco também. Nós estamos aqui hoje para poder celebrar o Dia do Jovem Adventista, mas eu queria hoje trabalhar com você, te perguntar como é que é possível alguém trabalhar focado em salvação e serviço. Como é que alguém consegue trabalhar com esse foco, com essa missão? Vocês sabem perfeitamente que não existe nenhum outro departamento na igreja que sofra uma tentação tão grande de estar focado em entretenimento do que o Ministério Jovem. Apesar de ser líder de jovens daqui desse campo, mas eu sou obrigado a te dizer que eu acho que não tem nenhum outro departamento na igreja que sofre uma tentação maior de trabalhar focado em entretenimento do que o Ministério Jovem. Mas também não existe nenhum outro departamento da igreja que tenha uma promessa tão grandiosa para o trabalho feito com os seus envolvidos nessa missão do que o Ministério Jovem. A senhora White, ela trabalha a ideia de que os jovens foram escolhidos por Deus para ser a sua mão ajudadora. De que Deus tem um propósito especial para os jovens na última fase da história desse mundo.
e que através deles ele vai alcançar até a última pessoa desse mundo, amém? Agora, como é que a gente consegue isso, pastor? Antes de falar sobre como conseguir essa façanha que é trabalhar focado em salvação e serviço, deixa eu te fazer aqui uma declaração. E se você concorda com ela, eu queria que você reagisse aí desse lado, tá bem? Eu acredito piamente que nós somos a última geração a viver sobre a terra antes do aparecimento de Jesus. Eu creio que nos nossos dias o Senhor Jesus virá em poder e glória para buscar o seu povo. Vocês são de que igreja, hein? Vocês são adventistas mesmo, não? Que adventista do sétimo dia é quem aguarda o advento, a vinda de Jesus, quem vive para isso. Quantos são adventistas do sétimo dia? Deixa eu ver aqui a mão no ar, só para eu poder ter. Ah, não, acho que eu cheguei e estava na igreja errada. Vamos tentar de novo aqui então. Eu particularmente creio, não sei se você crê, mas eu creio que nós somos a geração que verá o céu se abrindo e Jesus voltando em poder e glória para buscar os seus filhos. Amém. Agora eu acho que eu estou no lugar certo, com o povo certo. Mas pastor, como é que a gente pode, ou como é que a gente deve viver nesse tempo e nessa geração? Eu quero te explicar isso fazendo uma pergunta. Qual é a sua grande paixão? Você não ouviu o que eu te perguntei? Vou perguntar de novo. Qual é a sua grande paixão? Aí você vai perguntar, mas peraí pastor, antes de responder qual é a minha grande paixão, eu quero saber o seguinte: o que é que paixão tem a ver com salvação e serviço? O que é que paixão tem a ver com a vinda de Jesus? O que é que paixão tem a ver com a vida do crente? Eu não estou falando, quando eu falo de paixão, eu não estou falando aqui daquele sentimento efêmero e passageiro. Paixão, geralmente é descrito como alguma coisa que bate forte, um sentimento que bate forte e passa ligeiro. É diferente do amor, que ele dura para a eternidade toda. Não, quando eu falo sobre paixão, eu estou falando sobre aquele sentimento, é bem verdade um sentimento, ou aquilo que acaba sendo a mola propulsora da sua vida. A locomotiva que puxa os demais vagões da sua vida. Que negócio é esse de locomotiva, pastor? De mola propulsora? Todos nós temos uma grande paixão. Eu já vou te explicar o que é isso. O que eu quero dizer com isso? Quando você chega para uma pessoa e começa a conversar com ela, se você for uma pessoa atenta, você logo vai descobrir qual é a grande paixão daquela pessoa. Tem gente, por exemplo, que é apaixonado por futebol. Você já conheceu alguém assim? Você começa a conversar, e aí, tudo bem? Como é que você está? Então, eu estou bem, mas você viu o jogo dessa semana? O time tal jogou contra o time tal, e o time tal está na colocação tal, na tabela de classificação, e não sei mais o que, apaixonado por futebol. Alguém conhece alguém apaixonado por futebol aqui, não? Deixa eu ver, quem conhece alguém? Eu conheço. Mas tem gente apaixonada, por exemplo, por carro. Já conheceu alguém apaixonado por carro? Aquele camarada, ele sabe tudo a respeito de carro. E olha, para o modelo tal, você tem que usar o óleo tal. E aliás, o modelo tal que tem tantos cavalos de potência. Eu nem sabia que tinha cavalo em carro. Mas assim, o camarada conhece tudo sobre carro. Alguém conhece alguém apaixonado por carro aí, não? Deixa eu ver. Conhece? Pois é, também conheço. Tem gente apaixonada pela família, por exemplo. Gente apaixonada pela família. Você pede para poder ver a carteira. Na carteira tem foto do filho 1, 2, 3, 4, 5. Tem foto até da sogra na carteira. Aliás, eu tenho uma foto da minha sogra na carteira, viu? Eu sou apaixonado pela minha sogra, sou mesmo. Mas daí você diz assim, gente apaixonada por família. Você conheceu alguém já apaixonado por família aqui alguma vez, não? Alguém apaixonado por família? E tem mesmo, tem muita gente apaixonada pela família. Quando eu estou falando sobre paixão, eu estou falando daquilo que faz teu olho brilhar. Eu estou falando daquilo que faz com que o teu coração acelere. É aquilo que é a razão da tua vida, da tua existência. Eu pergunto agora de novo, já que você sabe agora o que é paixão. Qual é a tua grande paixão? Eu sei que nessa altura, assim, pastor, uma pergunta dessa, feita dentro da igreja, num culto sábado de manhã, o senhor eu já até sei que resposta o senhor quer que eu dê. Isso é no mínimo tendencioso. Por isso eu não quero que você responda agora. Mas eu quero que no decorrer dessa mensagem você pense sobre qual é a tua grande paixão, para que você possa conseguir chegar ao final desse culto com a paixão certa, batendo forte no teu peito. Antes de te falar sobre qual é a paixão, aquela que eu quero destacar, eu quero que desperte no teu coração nessa manhã, deixa eu te falar uma coisa. Às vezes,
Antes de mencionar duas vezes. Como todos nós temos uma grande paixão, mas nem sempre a nossa grande paixão é a paixão que Deus gostaria que nós tivéssemos lá dentro do nosso coração, da nossa vida. Às vezes, Deus permite que algumas coisas não tão boas aconteçam na nossa vida para a gente reorganizar o nosso foco, bem como a nossa paixão. Como é que isso funciona, pastor? Vou te explicar. Vou te contar a história de um cara chamado Jeremy Levin. Esse camarada, filho de um rabino judeu, um camarada, portanto, que teve uma preparação religiosa muito intensa na sua família. Esse indivíduo ele foi muito bem enquanto era uma criança, enquanto era um juvenil, enquanto era um adolescente, as coisas ainda foram. Mas quando ele atingiu a idade da sua juventude, ele estava na faculdade, e então ele começou a perceber que para o camarada ter uma carreira de sucesso, pelo menos assim ele imaginava, na sociedade na qual nós temos, o indivíduo tem que abrir algumas concessões. Ele não pode ser assim tão, entre aspas, fanático por Deus e pela Bíblia. E ele começou a abrir algumas concessões relacionado às suas crenças em Deus, bem como no plano de Deus para a humanidade. No seu último ano da faculdade, ele tomou uma decisão radical na sua vida. Ele decidiu que ele ia tirar Deus completamente da sua existência. Ele tomou uma decisão. Ele disse: para mim, Deus morreu. Você sabe que às vezes eu chego à conclusão que Deus tem um santo senso de humor. Chega a essa conclusão. Sabe por quê? Porque Deus permite que às vezes, mesmo tomando uma decisão radical como essa, o camarada ainda consiga alcançar um certo sucesso. Aliás, no caso de Jeremy Levin, não foi um certo sucesso. Ele fez jornalismo. Ele foi contratado pela rede CNN de televisão. Ele desenvolveu um trabalho tão bonito como jornalista na CNN, que ele foi enviado para Beirute, para dirigir a CNN em Beirute. E durante mais ou menos uns 8 anos, ele dirigiu a CNN em Beirute. Ele estava indo tão bem que a cabeça de rede, a CNN de lá da América, já tinha feito um convite para que ele voltasse para a América, e lá ele tivesse a oportunidade de ser um dos dirigentes da CNN nos Estados Unidos da América do Norte. Ou seja, em termos de carreira, ele estava muito bem. E foi nessa altura que um dia ele estava saindo da CNN. Ele está entrando dentro do seu carro. Ele está indo para casa, quando uma van entra na frente do carro, corta o carro. Um grupo de homens armados, muçulmanos xiitas, eles saem daquela van com armas em punho, dão ordem para que o indivíduo desça do carro, colocam um capuz na sua cabeça, jogam-no dentro de uma van e andam durante umas 4 horas dentro daquela van com ele, até que ele, sem saber onde é que está, ele é arrastado para fora daquela van. Ele é jogado num segundo piso, no subterrâneo de um determinado prédio. E ele lá dentro, ele passa nada mais nada menos do que 1 ano e 10 meses prisioneiro desses homens. Nesse 1 ano e 10 meses, no primeiro ano, qual era a rotina dele? Uma vez por dia, um dos seus sequestradores vinha encapuzado, sem dizer uma palavra para ele. Entrava dentro daquele cômodo onde ele estava. Naquele cômodo não tinha um colchão, não tinha um cobertor, não tinha um lençol, não tinha uma lâmpada, não tinha nada. Havia apenas uma pequena abertura na parte de cima, que era para poder entrar ar. Mas ele estava ali na penumbra o tempo inteiro. Uma vez por dia, um dos seus sequestradores entrava e dizia: você tem 20 minutos para poder ir ao banheiro. E ele tinha 20 minutos para poder ir ao banheiro, fazer as suas necessidades, tomar um banho e retornar para aquele quarto escuro. 1 ano depois ele estava tão solitário que ele se viu tentando puxar assunto com o sequestrador. Ele se viu tão enlouquecido que ele se apanhou falando sozinho. Ele falou assim: eu vou enlouquecer, eu vou ter que criar uma estratégia para não enlouquecer. E ele começou a pensar em algumas músicas. E ele começou a cantar tudo que era música que você possa conhecer, que você possa imaginar. Ele foi cantando, até que o repertório acabou.
E ele começou a rebuscar algumas músicas da sua infância. Começou a cantar música de criança. Ele falava e Deus lhe respondia na sua mente. Olha que coisa linda. Eu vou te dar uma dica. Essa era uma boa hora para você falar amém. É que é gostoso falar amém. Faz bem para o coração. E eu vou te dar mais outra informação importante. Não paga nada falar amém aqui, viu? E nessa hora, ele disse que a presença de Deus para ele era tão real que ele quase podia tocar em Deus. Ele falava e Deus lhe respondia na sua mente. E eu queria dizer para você assim, que ele foi liberto naquele mesmo dia, mas não foi não. Ele teve mais 10 meses ainda naquele lugar. E naqueles 10 meses ele estreitou o relacionamento com Deus de tal maneira que Deus passou a ser para ele alguém real, alguém que respondia para ele, que o fortalecia quando ele estava caindo, quando ele estava mais embaixo. E teve uma madrugada em que ele acordou com uma voz a chamar-lhe de maneira bem clara: Jeremy, acorde! Jeremy, acorde! Ele abriu os olhos, ele conhecia aquela voz. Era de um amigo dele. Um amigo que ele simplesmente chamava de Deus. E ele disse: pois não, Senhor. E Deus disse: você poderia agora fazer um favorzinho para mim? Volta para tua casa agora. Ele: Senhor, só vou lhe dar uma informação de utilidade pública. Eu estou preso nesse lugar. E Deus diz: olha para a porta. E quando ele olha para a porta, ele percebe que a porta está aberta. Ele diz: Senhor, o que é que eu faço? Eu quase imagino Deus dizendo para ele, boca aberta, vai embora de uma vez. E ele olha para a porta está aberta. E ele, meio pensativo, ouve Deus dizendo de novo: vai. E ele abriu um pouquinho mais a porta e saiu olhando. Ele nem sabia onde é que ele estava. Todas as vezes que ele tinha saído no último ano e 10 meses dali, ele tinha saído encapuzado. E ele começou a procurar, olhava de um lado e viu outra porta e uma escadaria. E ele começou a subir e foi subindo mais, até que ele saiu lá na rua. E ele só disse: bom, pernas para que te quero. E começou a correr de um lado para o outro. E descobriu que ele estava completamente livre. E acabou se tornando o único americano na década de 80 que foi preso, sequestrado por muçulmanos xiitas e que conseguiu escapar com vida. Aí veio o segundo quadro da vida dele, o segundo capítulo. A CNN fez uma cobertura fenomenal da sua libertação. Se você fizer uma pesquisa hoje, você vai encontrar um monte de matéria que foi feita com ele. E depois ele simplesmente desaparece da história. O que aconteceu com ele? Ele procurou o diretor da CNN e disse: muito bem, até antes de ser preso, a minha escala de valores era trabalho, 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 e lá no final, bem longe, família. Agora, se o senhor me quiser trabalhando para o senhor, vou trabalhar. Mas primeiro vai ser Deus, depois vai ser minha família e depois o trabalho. Se o senhor quiser. Misteriosamente ele foi demitido. Mas eu quero dizer para você que ainda hoje ele continua passando pelo mundo inteiro, contando a sua história e dizendo: vale a pena ser um apaixonado por Deus. Então, o Jeremy hoje, ele passa pelo mundo inteiro e a mensagem dele é: vale a pena ser apaixonado por Deus. Jeremy descobriu que a sua paixão não era realmente a paixão que deveria movimentar a sua vida, e ele teve condições de poder reorientar. Hoje, quando ele prega, ele diz o seguinte: eu precisei de 1 ano e 10 meses para conseguir mudar o foco da minha paixão. Quanto tempo você vai precisar para poder reorganizar a sua paixão? Mas pastor, peraí, não estou entendendo nada até agora. Vamos recapitular. Teve aqui agora há pouco uma encenação, falando sobre salvação e serviço. O senhor falou que ser cristão e ser jovem adventista é alguém que foi tocado pelo que representa a cruz de Cristo, e de domingo a sexta ele vive os princípios da palavra de Deus lá fora, levando salvação para as pessoas. E no fim de semana ele se reúne, no sábado ele se reúne com os demais crentes na igreja para celebrar o que Deus fez durante a semana. Agora o senhor vem falar sobre paixão. O que tem a ver uma coisa com a outra? Eu vou descobrir uma coisa: descobri que a Bíblia é um livro de paixão. Ela fala sobre grandes paixões. Mas pastor, sobre grandes paixões a Bíblia fala? Fala sobre grandes paixões. E eu descobri paixão na Bíblia onde eu menos esperava. Eu descobri paixão na genealogia. Sabe o que é genealogia, né? É aquela parte gostosa que todo mundo adora na hora do ano bíblico.
um monte de nome que mais parece palavrão. Você não tem a mínima ideia de quem era aquela gente. Ele diz: fulano gerou Beltrano, teve filhos e filhas e morreu. Quem é que nunca pulou uma genealogia quando estava fazendo ano bíblico? Deixa eu ver aqui, levanta a mão, quem vai ter coragem. Tem uns mentirosos aí levantando a mão, viu? Falar para você uma coisa. Eu me lembro de uma ocasião em que eu estava dando estudo bíblico para uma pessoa e usei aquele texto de Timóteo, né? Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para instruir, etc, etc, etc. E a pessoa olhou para mim e falou assim: mas pastor, quando o senhor fala toda a Bíblia, é toda ela mesmo? Até a genealogia? Aí eu pensei: ou eu agora vou ser falso para valer? Eu falei assim: inclusive a genealogia. Mas o que a gente pode tirar de bom de lá? E eu disse assim: eu te conto depois. E eu voltei para casa humilhado e disse: Deus, me mostra que tem uma coisa boa na genealogia. E descobri cada coisa boa. Mas fica tranquilo que eu não vou te contar tudo hoje não. Eu quero mostrar para você hoje rapidamente 2 indivíduos mencionados nas 2 primeiras genealogias da Bíblia. Uma em Gênesis 5 e outra em Gênesis 10. Um que viveu antes do dilúvio e outro que viveu depois do dilúvio. Esses caras eram tão apaixonados, mas tão apaixonados, mas tão apaixonados, que quando Moisés foi escrever, ele não pôde só dizer assim, ó: fulano gerou Beltrano, teve filhos e filhas e morreu. Não, ele teve que fazer uma pausa e falar sobre a paixão desses caras. Eu quero começar sobre o segundo com você. Quero falar aliás, você quer falar sobre isso comigo hoje de manhã? Oh, mas que miséria, meu Senhor. Deixa eu ver, alguém gostaria de falar comigo sobre esse assunto hoje de manhã? Levante bem alto a sua mão. Deixa eu ver, beleza. Então tá, vai lá para Gênesis 10 então. Vamos começar com o segundo. Gênesis capítulo 10. Versículos 8 a 12. Enquanto você vai achando, que achar Gênesis é muito difícil. Para quem não sabe onde é que fica, é o primeiro livro, viu? Da Bíblia. Enquanto você vai achando, deixa eu te contextualizar para você poder entender. Deus havia enviado um dilúvio sobre a terra. Perfeitamente vocês sabem o que era dilúvio, né? O dilúvio destruiu a terra, uma grande inundação. E com a família de Noé, Deus agora dá um recado para Noé e diz assim: olha, crescei, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai a terra. E pediu para que os descendentes de Noé se espalhassem por toda a terra. A ideia de Deus era que o povo não ficasse de novo em grandes ajuntamentos. Porque isso havia acontecido antes do dilúvio e a raça humana havia se degenerado por completo. A ordem de Deus, portanto, era: vão para longe, vivam de maneira simples, andem como nômades. Mas nisso aparece um camarada, que aparece aí no texto, dá uma olhada, versículo 8. Gênesis 10, 8. Você pode, se você achar que algum nome desse aqui é palavrão, fica tranquilo que não é. Era o nome mesmo de alguém. E Cuxi, e gerou também a Nimrod, o primeiro homem poderoso na terra. Ele foi o mais valente dos caçadores, e por isso se diz ainda hoje: valente como Nimrod. Verso 10. O início do seu reino abrangia Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinear. Dessa terra ele partiu para a Síria, aonde fundou Nínive, Reobotir, Calá e Rezém, que fica entre Nínive e Calá, a grande cidade. Quer dizer, pastor, o que esse texto está falando? Além de um monte de nome esquisito. O texto nos dá apenas uma informação a respeito desse camarada. A Bíblia diz assim, eu estou falando de Nimrod. E Nimrod, ele... Beleza, ok. Ele está me dando um recado que já está na hora de acabar, porque até o microfone já parou. Ele diz assim, ó, Nimrod, esse camarada, ele estabeleceu um princípio na sua vida. Um objetivo, uma paixão. A paixão de Nimrod é uma pena que às vezes na tradução a gente perca um pouco. Mas no original aqui, ele diz assim, ó, e ele foi um valente caçador diante de Deus. O início do seu reino abrangia Babel. No original em hebraico, a tradução literal desse texto é mais ou menos assim. E Nimrod se tornou poderoso na terra. E o objetivo de sua vida era conquistar a terra e fazer próspero o seu nome. Sabe o que esse cara queria? Uma coisinha muito simples. Ele queria conquistar o mundo. Só isso.
Você entendeu o que eu falei? O objetivo desse cara era conquistar o mundo. Ele se tornou um camarada, ele era valente, ele era poderoso. Ele era um grande caçador, é bem verdade. Mas esse camarada, ele colocou um princípio no seu coração, uma paixão. Eu quero que as pessoas olhem para mim e tenham respeito por mim. Eu quero que eles tenham medo de mim. Eu quero que eles me temam. Eu vou conquistar o mundo. Eu vou ser o mais poderoso do mundo. Ele tinha só um problema. Sabe qual é o problema dele? O problema dele é que o pessoal naquela altura ainda estava morando nas imediações do Monte Arará, aonde a arca havia pousado. Pousado não porque ela estivesse voando, viu gente? Mas que ela estava flutuando e quando a água baixou, ela literalmente foi baixando junto e tal e pousou em cima da arca, em cima da montanha de Arará, de uma das montanhas do Arará. E o povo morava ali em volta. Agora tem um detalhe que aquela autora americana, que eu sempre esqueço o nome dela, Ellen. Vocês conhecem ela, pois é. Essa velhinha danada, que fala umas coisas que a gente gosta muito e outras que a gente queria que ela morresse de novo porque ela falou aquilo. Ela diz o seguinte, falando sobre o Nimrod, ela diz assim, ela diz que o Nimrod, ele começou a explorar a terra e ele foi longe, e ele encontrou uma planície, que ele deu o nome para aquela planície de Sinear. Ele falou assim, rapaz, eu podia construir uma cidade nesse negócio aqui. E ele voltou para o povo e disse assim, gente do céu, eu achei o lugar aonde nós vamos construir uma baita de uma cidade. Nosso nome vai ficar famoso, vai ser um lugar maravilhoso. Nós vamos para lá, quem está comigo? E alguém diz assim, ô Nimrod, a ideia é boa, mas só tem um detalhe. Filho, dá uma olhada lá para aquele morro lá, tá vendo aquele morro lá em cima? Então aquele morro, lá em cima, tá vendo aquela pontinha preta lá no alto do morro? Aquilo lá se chama arca. Sabe que ela está lá no alto daquele morro? Porque um dia alguém resolveu desobedecer Deus. E Deus mandou um dilúvio. E aquela arca está lá em cima para mostrar para a gente que não vale a pena desobedecer a Deus não, rapaz. Deus tem um plano para a gente. Então para com essa conversa mole. E o Nimrod tentou e não conseguiu. Mas um dia ele voltou lá e falou com o povo de novo. Falou assim, gente, eu achei uma planície. Vamos construir uma cidade. E eu disse, ô Nimrod, tá vendo aquela montanha? Para com esse negócio de montanha de arca. Nós vamos fazer o seguinte, ouça o meu plano. Nós vamos construir no meio da planície uma torre tão alta que ela vai chegar até o céu. E para que uma torre dessa? Porque se Deus resolver mandar um dilúvio de novo, eu salvo vocês de Deus. É só subir a torre comigo, que a água vai vir e a gente vai se salvar. Não é à toa que os teólogos dizem que Nimrod foi o primeiro anticristo da história. Foi o primeiro camarada a desvirtuar a humanidade como um todo. Sabe o que o povo disse? Beleza, Nimrod, você é o cara, estamos contigo. E o Nimrod foi, amigão, você deu uma olhada para o texto? O texto fala de uma cidade que ele construiu aqui, ó. Dá uma olhada para isso, ó. Cidades como? Tem algumas que não dá nem para ter uma noção, né? Olha ali, ó. Babel ou Babilônia. Quem construiu foi esse cara, viu? Ereque, Acade, Calné. E ele foi depois, saiu da terra de Sinear e foi para a Síria, onde fundou Nínive, Rehoboth, Calá, Rezém e várias outras cidades. Esses dois reinos que ele fundou, tanto lá em Babilônia como na Síria, eles foram conhecidos na história como reinos tremendamente violentos. E ele construiu grandes cidades. E ele fez com que o seu nome se tornasse importante como ele queria. Só tem um detalhezinho, muito pequeno, sobre a história de Nimrod. Ele conquistou o mundo, você vai perguntar. E eu vou te dizer, conquistou. E daí? E daí que se Moisés não tivesse colocado o nome dele aqui no livro de Gênesis, você nem ia saber quem é esse cara hoje. Sabe por quê? Porque ele conquistou. Ele construiu. Aliás, a Nínive, que foi uma das cidades que ele construiu, era tão grande que, lá no livro de Jonas depois, aliás, o Jonas nem queria ir para lá, de tão violentos que eram os descendentes do Nimrod. Era uma cidade tão grande que precisava de 2 dias a pé para poder atravessar. É provável que tinha mais de 120 mil habitantes, uma cidade daqueles dias. Ele foi longe, ele construiu realmente muito. Mas vou falar uma coisinha para você, se Moisés não tivesse escrito o nome dele no livro, você hoje nem ia saber quem ele era, sabe por quê? Porque ele fez o seu nome célebre por aquela geração, mas depois ele morreu
e ele passou ao anonimato. Sabe por quê? Porque você pode conquistar o mundo inteiro, amigo, mas se o teu coração, se a tua paixão não estiver no lugar certo, um dia desse você vai passar, junto com tudo que você construiu. Aliás, você quer mais uma informação sobre Nimrod? Nenhuma das cidades que ele construiu hoje ainda existe. Todas foram destruídas. O tempo apagou o nome de Nimrod da história. O único que lembrou dele foi Moisés, ainda para poder dizer assim: abre teu olho, fica esperto. Você quer conquistar esse mundo? Teu coração está fincado nesse mundo? Fica esperto porque você vai passar. Você pode até conseguir ir longe, mas você vai passar. Mas eu louvo a Deus porque na genealogia não fala só sobre caras bons como Nimrod, viu? Fala sobre outros camaradas também. Tem um outro que se destaca. Eu quero que você volte para o capítulo 5 de Gênesis agora. Capítulo 5 de Gênesis. Para que você entenda o contexto inteiro desse personagem, nós vamos ter que ler dois textos. Um na genealogia e um outro na carta de Judas. Gênesis 5, versículo 21. Aos 65 anos, Enoque gerou a Matusalém. Dois grandes personagens. Deixa eu abrir aqui um parênteses. Matusalém foi o que mais viveu em toda a história, pelo menos registrada. Viveu 969 anos. Esse você poderia dizer, é um velhinho esse aí, hein? Aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. E depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus por 300 anos. E gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado porque Deus o arrebatou. Judas capítulo, só tem um capítulo, né? Para quem não sabe onde é que é Judas, é uma carta de uma página que está antes do Apocalipse, viu? Dá lá uma olhada lá. Como só tem um capítulo, nós vamos ler o versículo 14. Judas, versículo 14. Judas, versículo 14. Judas, versículo 14. Enoque, o sétimo a partir de Adão, profetizou acerca deles, dizendo: vejam, o Senhor vem com milhares e milhares dos seus anjos, vem julgar a todos e convencer a todos os ímpios a respeito de todos os atos de impiedade que eles cometeram impiamente, e acerca de todas as palavras insolentes que os pecadores ímpios falaram contra ele. Vamos tentar entender isso aqui. Eu vou te ajudar a entender. Antes de poder falar sobre o texto propriamente, só para você poder entender o contexto dele. Aquela mesma autora que eu mencionei agora há pouco, a Ellen, como é que é a Ellen? Conhece ela, né? Tá bom. Pois é, ela disse o seguinte, disse que o Enoque, ele era um baita de um pregador da palavra de Deus. Como foi mencionado hoje no momento da criança aqui, Enoque é considerado o primeiro profeta que foi levantado na história, desde que o pecado entrou nesse mundo. Mas aí o Enoque, ele ia lá para o meio da multidão e começava a pregar: gente, vocês têm que se entregar a Deus. Qual era a mensagem para aqueles dias? A mensagem de Gênesis 3,15. Qual é a mensagem de Gênesis 3,15? De que um descendente da mulher nasceria para poder pagar o preço exigido pelo pecado, que morreria em favor do ser humano. É a vinda do Messias. Ele dizia: gente, entreguem-se a Deus, voltem para o Senhor. Um dia Ele vai mandar o Messias, Ele vai nascer, vai viver e vai pagar o preço dos nossos pecados. Aí um dia ele estava pregando e alguém levantou a mão e disse assim: não, eu tenho uma dúvida. Ele falou assim: pois não, qual é a sua dúvida? É o seguinte, vamos imaginar que eu aceito a sua proposta, eu me entrego para Deus. Aí, eu vivo para Ele. Mas é o seguinte, Enoque, o pessoal está vivendo muito pouco, os dias estão sendo abreviados. Tem gente aí morrendo com 700 anos, a flor da idade. Naqueles dias era, meu amigo, para quem me via uma média de 800, 900 anos. Tem gente morrendo com 600 anos. Agora imagina, eu aceito o Messias e resolvo esperar. E daqui a pouco, mesmo que eu viva bastante, viva mais de 900 anos, mas eu morro. E aí? Perdi meu tempo, não vivi nem essa vida. E o que vai ser de mim depois? A morte não perdoa ninguém, seu Enoque. O Enoque falou assim: rapaz, você sabe que você tem razão. Eu vou descobrir a resposta para esse negócio aí. Peraí, eu não sei a resposta, mas sei quem pode me dar. E o Enoque, de tempos em tempos, ele ia para um retiro espiritual lá para o meio do mato. Ele passava algum tempo lá dizendo: Deus, eu preciso de força para voltar e pregar para o povo. E o Enoque foi para lá para o retiro dele e falou assim: Deus, é o seguinte, eu estou com um baita de um problema. Me fizeram uma pergunta que eu não sei responder. Senhor, o cara se entrega para o Senhor, depois ele morre. E aí, Senhor? O que vai ser dele?
Ele aceita o Messias, beleza, mas e aí? E a morte? A morte não perdoa ninguém. Aí Deus diz assim para Enoque: Enoque, fica tranquilo, meu filho, na hora certa eu vou falar sobre esse assunto, eu vou revelar sobre esse assunto, vou revelar para alguém mais adiante, mas não é para o seu tempo ainda, tá? Vai falando da primeira vinda do Messias, é isso aí, vai falando sobre isso, essa é a tua mensagem. Esse Senhor, é o seguinte, Senhor, ou o Senhor me conta tudo, eu não prego mais nada. Senhor, eu quero saber. Senhor, o Senhor vai ter que me contar, Senhor. Senhor, eu não vou descansar enquanto o Senhor não me contar. Eu sou paulista, mas eu trabalhei os últimos 9 anos no Rio Grande do Sul. E tem uma expressão que o gaúcho usa quando diz que alguém está abusando da paciência de alguém. Ele está atucanando alguém. Atucanando. Enoque atucanou a paciência de Deus de tal maneira que Deus falou assim: tá bom, eu vou te contar, mas é o seguinte, não conta para ninguém, hein? Segredo nosso. O teu foco, a tua ênfase tem que ser: o Messias vai vir, vai nascer. Tá bom, Senhor, eu prometo. Fala, Senhor. Sabe o que Deus fez? Deus deu para ele uma visão completa da segunda vinda de Jesus. Ele viu o céu se abrindo, anjo para tudo que era lado, as trombetas soando, e ele viu um momento quando Jesus, ele fez um gesto para todos os anjos, falou assim: para de tocar agora. E ele se colocou em pé no seu trono e disse assim: despertai, despertai, vós que dormis o sono da morte. Ele viu um baita de um terremoto, as sepulturas se abriram, e os que morreram em Cristo, eles ressurgem em poder e glória, e começam agora a ser levados para o alto junto com Jesus. O Enoque ficou apaixonado por aquilo, disse: Deus do céu, isso é maravilhoso. E Deus falou: ó, para, Enoque. Olha o que eu te falei. Enoque, é o seguinte: teu foco é primeira vinda, tá? Vai lá e fala sobre isso. Eu vou levantar um outro cara depois de você que vai escrever sobre isso. O nome dele é Paulo. Ele vai escrever uma carta aos Tessalonicenses, e lá no capítulo 4, a partir do versículo 16, ele vai falar sobre isso. Isso não é para o teu tempo. Não, tá bom, senhor. Beleza, chega comigo. Beleza, senhor. Enoque voltou para pregar. Aí voltou para pregar. Você viu o que Judas falou dele? E Judas disse: ó, aqui, ó. Se você não prestou atenção no que eu li sobre Judas, o que Judas falou, olha o que ele falou aqui, ó. Que, olha só, Judas, versículo 14. Enoque, o sétimo a partir de Adão. Ele não queria que você tivesse dúvida de quem que ele estava falando. É o Enoque, o mesmo aquele lá de Gênesis 5. Enoque, o sétimo a partir de Adão, profetizou acerca deles: vejam, o Senhor vem com milhares e milhares dos seus anjos. Quando é que ele vai vir com milhares e milhares dos seus anjos? Quando? Quando que Jesus vai vir com milhares e milhares dos seus anjos? Quando? Escuta, eu estou numa igreja adventista do sétimo dia? Oh, valeu, você é fera. Como é que é o seu nome? Como é que você chama? Ricardo, você é fera, viu? Aqui, aperta aqui minha mão. Quando é que vai ser, Ricardo? Na segunda vinda. Você é fera, eu vou levar você comigo a partir de agora. Toda vez que eu fizer essa pergunta, você vai dizer a segunda vinda, é isso aí. Quando é que Jesus virá com milhares de seus anjos? Mas peraí, você vai dizer: pastor, não estava meio cedo para o Enoque pregar sobre isso? Estava. Mas daí a senhora White explica. Ela disse que o Enoque voltou para poder pregar e disse: pessoal, o Messias, ele vai vir, ele vai nascer de uma mulher, e ele vai pagar o preço dos pecados de vocês. Gente, mas tem mais uma coisa que vocês tinham que saber. Gente, depois que ele viesse a primeira vez e morrer pelos nossos pecados, ele vai voltar para o céu, e ele vai voltar com milhares de anjos, e os que morrerem esperando nele vão ser ressuscitados, nem a morte vai poder com eles, e gente, ainda vão para o céu morar com ele. Gente, é a coisa mais linda do mundo. Sabe o que o Enoque virou? Sabe o que ele virou? O primeiro adventista do sétimo dia da história. Mas de verdade. Você perguntava para ele: quando é que o Senhor vem com milhares de anjos? Ele dizia: na segunda vinda. Viu? Ele falava: quando será mesmo? Não sei. Olhando a ver se alguém vai responder. Entendeu? Quando é que o Senhor vem com milhares de anjos mesmo? Ah, sim, Senhor. Ó, Enoque se tornou um apaixonado pela segunda vinda. Apaixonado. Sabe quem é um cara apaixonado? O apaixonado, ele só fala sobre isso. Você entendeu como é que funciona a coisa? Entendeu? Em 95 eu fui comportar lá no Rio Grande do Sul, na cidade de Ijuí.
É Ijuiense. Olha, deixa eu apertar sua mão então, viu? Olha aqui, Cláudia, tem um Ijuiense aqui, ó. Ijuiense aqui. Cheguei lá em Ijuiense. Foi uma campanha horrível. A cidade estava em crise em 95, você vai lembrar. Eu não tinha vendido nada em 2 semanas. Eu falei assim, quer saber de uma coisa? Vamos embora. Aí, no sábado eu fui na igreja. Eu tinha que cultuar a Deus, né, e tal. Domingo eu ia viajar. Cheguei no sábado na igreja e tinha uma professora na escola. Solteira. Linda. Mas linda com força mesmo. Eu olhei para ela e tinha um amigo comigo. Eu olhei para ele e falei assim, é pastor aqui em Santa Catarina agora, pastor Carlos Roberto de Lima. Eu olhei para ele assim, Carlão, vou casar com essa mulher. Ele falou, você está ficando louco, cara, você nem sabe quem é ela. Se inscreve, eu vou casar com ela. Estamos fazendo 17 anos de casado, viu? Mas eu me lembro que a gente só fez uma amizade muito boa naquela altura. Eu não fui embora, fiquei lá, foi a pior campanha em termos de dinheiro da minha vida. Mas eu passei por lá aquele tempo, não me arrependo, foi uma bênção. Mas quando eu voltei para São Paulo, um outro amigo meu falou assim, cara, eu vou te dar um toque, tá? De boa, você é meu amigo. Para de falar da Cláudia. Para. Ninguém aguenta mais ouvir falar da Cláudia. Para. Sabe o que tinha acontecido? Eu estava apaixonado. E você quer saber se um cara é apaixonado? Vê qual é o assunto que ele tem. Baseado no assunto que você usa no teu dia a dia, você mostra qual é a sua paixão. E amigo, vou falar uma coisa para você. A paixão da vida de Enoque era a segunda vinda de Jesus. Enoque, ele sonhava com a segunda vinda. Enoque, ele vivia para pregar da segunda vinda. Enoque, apesar de ter sido o 7º a partir de Adão, Enoque, ele se tornou o primeiro apaixonado pela vinda de Jesus. Volto a dizer, o primeiro adventista do 7º dia. O primeiro adventista do 7º dia foi Enoque. Enoque se tornou o primeiro adventista do 7º dia. Pastor, e aí? E aí, amigão? E aí é o seguinte, Enoque andou com Deus por 365 dias, não foi isso que o texto disse? Por quantos dias, por quantos anos ele andou com Deus? Amigão, eu olho para esse texto, parece até uma contradição, né? Você começa no início do ano, aquele primeiro culto na igreja, aí vem o pastor, o ancião, diz assim, irmãos, o ano 2015 é um ano especial, o que você não conseguiu fazer em 2014, irmãos, quantas serão as resoluções para o ano 2015? Aí você diz, esse ano eu vou passar de Gênesis no ano bíblico. Esse ano. Eu vou falar uma coisa para você. Sabe por que nós adventistas somos criacionistas? Nós somos criacionistas baseados no livro de Gênesis. Porque todo ano a gente lê Gênesis. Eu não vou falar nada sobre Naum, Abacuque, Sofonias, essas coisas, não vou falar não. Tá? Mas a gente lê muito Gênesis, que é o único que vai estar ali, né? Resoluções. Aí você toma uma decisão lá em janeiro e não consegue seguir adiante. Aí Enoque andou com Deus, sabe quantos anos? Quantos anos? 365 anos ele andou com Deus. Um ano para cada dia que você tem num ano aqui, você entendeu? Isso te diz alguma coisa? Quanto tempo você tem que andar com Jesus? Eu gosto muito da maneira como, pela primeira vez eu ouvi a história de Enoque. Professorinha lá da minha classe. Era gurizinho. Devia estar no jardim de infância, o hall do berço. Me lembro dela contando. A Maria era uma professora, uma mulher muito grande, 1,40 m de altura. E a Maria diz assim, contando, eu vou contar a vocês hoje a história de Enoque. Enoque era tão amigo de Jesus, tão amigo. Ele acordava cedinho, ele tomava café da manhã com Jesus, depois ia para a escola com Jesus, ele estudava com Jesus, ele voltava da escola com Jesus, aí ele almoçava com Jesus, e o que ele mais gostava era de brincar no campo de tarde com Jesus, e brincava, e quando estava quase escurecendo, ele dizia, Jesus, vamos voltar para casa, está na hora de jantar, a mãe está esperando. E Jesus sempre voltava com ele, mas um dia, eles foram tão longe caminhando um com o outro, caminharam, conversando, que o Enoque disse, Jesus do céu, olha a hora, está escurecendo já e nós fomos muito longe, Jesus, tem que voltar para casa, a mãe está esperando. Aí Jesus falou para ele assim, todo dia eu volto para casa contigo, mas agora nós andamos tanto longe, mas tão longe, que eu não vou voltar para casa contigo, hoje você vai para minha casa comigo. E Enoque foi morar com Jesus. É um jeito infantil de contar a história,
mas que conta a história com toda a verdade que ela teve. Um dia, eu gosto dessa versão que eu usei, é a nova versão internacional, que diz assim: e Enoque andou com Deus por 365 anos e já não foi encontrado, porque Deus o arrebatou. Sabe aonde Enoque está nesse presente momento? Aonde ele está? Amigão, o Nimrod morreu. O Enoque, o seu nome desapareceu da história. Mas um dia, sabe aquela mesma mulher, aquela Ellen, aquela tua amiga, como é que é Ellen? Essa aí. Livro Primeiros Escritos, página 65, ela diz assim, que um dia ela teve uma visão e viu um planeta com 7 luas. E Deus permitiu que ela visse os habitantes daquele lugar, que eram maravilhosos, diferentes de nós, mas maravilhosos, perfeitos. E entre eles, ela viu um cara grisalho, uma barba meio comprida, aparentando ter vivido muito, mas com o vigor da juventude. E ela olhou e disse assim para o anjo: quem é esse cara? Aí o anjo só falou assim: o nome dele é Enoque. Hã? Mas a Bíblia fala de um... Não, é esse aí mesmo que a Bíblia fala, é esse cara aí. Posso falar com ele? E o anjo disse assim: vai lá, vai lá. E ela chegou, você imagina a cena. Chegou: seu Enoque, prazer em conhecer o senhor. Ellen. E eles começaram a conversar um pouco. Ela não conta muitos detalhes do que conversaram, mas em treinado momento, uma pergunta que ela fez foi: o senhor mora aqui? Ele: claro que não. Você não conhece a Bíblia? E ela: mais ou menos. Ele disse assim: a recompensa dos santos é na cidade, na Nova Jerusalém. Eu moro lá. Eu já recebi minha casa lá. É lá que eu moro. Só estou passeando aqui. Amigão, vou falar uma coisa para você. Eu estou querendo ir para o céu. Quem mais quer ir para o céu? Deixa eu ver. Quem quer ir para o céu? Amigão, eu sou louco para ir para o céu. Quem quer ir para o céu? Deixa eu ver aqui. Quer ir para o céu? Então diz comigo assim: eu quero. Ah, mas que raio de eu quero é esse aí? Peraí. Vamos tentar de novo aqui. Ó. Quem quer ir para o céu? Já não quer mais? Já baixou a mão? Vamos tentar de novo. Eu quero. Ir para o céu. Morar com Jesus. Amém. Ó, eu vou falar uma coisa para você. Eu quero muito ir para o céu. E eu vou falar para você, pela graça de Deus, eu vou, viu? Você vai? Quem vai? Então dizer: eu vou. Ah, amigão, eu vou. Chegar lá no céu, eu quero encontrar com Jesus. Você quer também? Mas se tem uma coisa que eu não suporto, não me chame para pegar uma fila contigo. Eu detesto com força pegar fila. Eu não gosto. Ó, tô vendo você também. Ó, além do penteado, nós temos outra coisa em comum, né? Coisa boa, tá bom. Aí, eu sei que a fila vai ter uma barbaridade para falar com Jesus lá. Então eu vou esperar baixar um pouco a fila. Esperar baixar um pouco a fila. Enquanto isso, vou perguntar pro primeiro anjo: escuta, me diz aí o endereço do Enoque. E eu vou chegar lá na casa dele. Vou bater palma na cara. Ô de casa! Ô seu Enoque, prazer, aqui é o Samuel, viu? Eu queria trocar 2 dedinhos de prosa com o senhor. Amigão, o que ele já viveu nesse período todo? O que ele já viu nesse período todo? O que ele já experimentou nesse período todo? Vou pedir todas as dicas de lugares para poder conhecer, de coisas lindas que tem no céu. Por o cara que está vivendo isso há quase 6.000 anos. Você sabe por quê? Sabe por quê? Você me diz qual é a tua paixão, e eu vou te dizer aonde é que ela vai te levar. A paixão de Enoque o levou, sabe para onde? Se você não souber responder essa, eu vou ficar frustrado agora. Você é fera, moça! Como é que é teu nome? Ah, é? E para onde é que levou a paixão de Enoque mesmo? Levou ele para onde? Pro céu. Aqui ela sabe! Para onde foi que levou? A paixão de Enoque levou ele para onde? Amigão, qual é a sua grande paixão? Sabe qual é o meu sonho? O meu sonho é ver uma juventude comprometida com Jesus Cristo, com a sua mensagem, e apaixonada pela vinda do Senhor Jesus. E apaixonada pela vinda do Senhor Jesus. Eu sonho em ver uma juventude tão apaixonada pela vinda de Jesus, que durante a semana inteira
aonde eles estiverem, lá na faculdade, no meio de pessoas que fazem pouco caso da fé cristã, que não tenham medo de dizer: sou cristão, sou apaixonado por Jesus e pela sua vinda, e sei onde minha paixão vai me levar. Eu sonho em ver um grupo de jovens apaixonados pela vinda de Jesus a tal ponto que lá no trabalho, lá na escola, no meio de seus amigos, eles não tenham medo de dizer: eu sei qual é a minha grande paixão e sei onde ela vai me levar. Amigão, eu estou terminando aqui, mas eu quero dizer para você uma coisa. Tu tens duas possibilidades hoje de manhã. Eu queria dizer que você tem três, mas não tem. Tu tens duas oportunidades apenas hoje de manhã. Você pode seguir o exemplo de Nimrod e ser apaixonado por esse mundo, bem como pelo que ele tem. E você pode até alcançar alguma coisa, viu? Pode alcançar. Não vou te mentir, não. Um dia desse um rapaz falou para mim: pastor, a igreja diz que eu não vou ter nada se eu seguir o meu caminho. Mas eu vejo um monte de gente que tem fama, poder, etc. Então eu vou dizer para você: você pode ter fama, dinheiro, tudo isso. Pode ter. Vai dar firme que eu termino aqui. Só segura para mim. Pastor, dizem para ele que eu não vou ter nada. Pastor, como é que esse cara tem tudo isso? Então eu não vou mentir para você. Você pode ter, aqui nesse mundo, dinheiro, fama, poder, pode ter tudo isso. Mas um dia eu vou dizer para você: um dia você vai ficar velho, vai passar, e talvez nem fique velho, e passe, e tua paixão vai te levar aonde? Ou você pode seguir o exemplo de Enoque e ser um apaixonado pela vinda de Jesus, viver para isso. E eu vou te falar: Enoque é o exemplo perfeito, sabe por quê? Porque Enoque viveu, mas não morreu. A última geração a viver sobre a terra é uma geração que não verá morte, sabe por quê? Porque verá o céu se abrindo e Jesus voltando em poder e glória. Amém. Amigão, eu acredito que essa geração já está entre nós. Eu acredito que essa geração já está entre nós. Amém. Você quer falar sobre paixão? Eu termino te falando sobre a paixão de Deus. Oh, Deus tem paixão? Olha para João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Sabe quem é a paixão de Deus? Você é a paixão. Eu não gosto desse negócio de nós, não. Vou falar para você. Quando eu falo em nós, estou falando: é mais você e juiense do que eu. Qual é a paixão de Deus? Quem é a paixão de Deus? Você pode me dar o nome da paixão de Deus? Oh, você não sabe o nome da paixão de Deus? Então, eu vou perguntar de novo: qual é o nome da paixão de Deus? Vou falar para você: você é a paixão de Deus. E Ele é tão apaixonado por você que João ainda explica até onde vai a sua paixão. João capítulo 14, versos 1 a 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando for e preparar lugar, virei outra vez e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. A paixão de Deus o tem levado a nos últimos 6.000 anos buscar salvar cada um dos seus filhos. E o levará a muito em breve a retornar a esse mundo para poder buscar os que aceitaram sua proposta e que viveram essa grande paixão. Qual é a sua grande paixão? Quando vejo sofrimento e olhos tristes a chorar, eu espero um novo mundo onde habite amor e paz.
nos momentos de tristeza, mesmo quando a tropeçar, não desisto de esperar, pois no céu eu tenho um Pai. Aleluia, louva a Deus, pois o dia perto está. Vou morar com meu Jesus, que alegria então será. Aleluia, louva a Deus, pois o dia perto está. Vou morar com meu Jesus, que alegria então será. Ele chama seus amigos para junto dele estar. Venham logo para a ceia, quero a todos abraçar. Pouco tempo nos separa desse encontro especial. Sua escolha é importante, não se deixe enganar. Aleluia, louva a Deus, pois o dia perto está. Vou morar com meu Jesus, que alegria então será. Aleluia, louva a Deus, pois o dia perto está. Vou morar com meu Jesus, que alegria então será. Numa nuvem bem pequena, do tamanho dessa mão, eu verei Jesus voltando, revestido de poder. Aleluia, louva a Deus, pois o dia perto está. Vou morar com meu Jesus, que alegria então será. Aleluia, louva a Deus, pois o dia perto está. Vou morar com meu Jesus, que alegria então será. Que alegria então será. Leva-nos para casa, ó Pai, com essa certeza de que ainda em nossos dias veremos Jesus voltar. É no nome dele que oramos, amém.